Conversar com o Carlos Andreasa hoje ao vivo aqui no estúdio em São Paulo. O Andreasa já passeou, já conheceu um dos principais pontos turísticos paulistanos, o congestionamento. Quase não chega, né, Andreasa? Bom dia pra você. Esperado mesmo. Falei pra Sheila, tá me dando 1h30 pra eu chegar. Não é possível. Aí depois eu acho que o taxista falou, tô com pena desse cara. Nada, ele pegou um corredor como... Aí ele transformou essa 1h30 em 40 minutos. Eu fiquei gratíssimo a ele. Ele fez uma espécie de lira, né? Ele criou uma dificuldade, depois me vendeu uma facilidade. Eu entreguei tudo pra ele e pronto. Então pronto, já que tá aberta essa porteira, deixa eu pegar o gancho. O Andreasa vai falar sobre os problemas na votação do pacote, né? Como diz a Carla, de corte de gastos do governo. Pacotinho. Já era pacotinho de partida, de origem, insuficiente. Aqueles 70 bilhões de economia, de diminuição no ritmo do endividamento, que se projetou para 2025 e 2026 só tem existência na calculadora do Fernando Haddad. Ninguém chega a esse valor. Chegou ao parlamento e está sendo desidratado e será desidratado. Isso para dizer o seguinte: a responsabilidade principal é do governo? Mas não é sozinho. Não faltam sócios para a situação de descalabro fiscal que o Brasil vive agora. Tem a participação fundamental do parlamento. Porque no Brasil ninguém abre mão de nada, né, Megali? Já viu isso? Todo mundo quer justiça tributária, todo mundo quer equilíbrio fiscal. Mas o parlamento não abre mão dos seus 50 bilhões de emenda. Não abre mão. Quem viu ontem a votação, antes da votação do pacote, ainda falta 2 projetos a serem votados, inclusive uma emenda à Constituição, mas antes de se tratar do pacote, o parlamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso, a sessão conjunta, Câmara e Senado. Uma lei de diretrizes orçamentárias que significa, em resumo, um projeto de seguro, de blindagem para os interesses do parlamento. Nós temos uma lei que dá norte ao orçamento, que ainda vai ser votado, mas que, se você pega no detalhe, é o parlamento se protegendo. Garantiu a blindagem da emenda parlamentar, não pode ser bloqueada, a não ser aquela porção a porção não impositiva, que já era de possível bloqueio, contingenciamento, garantiu o aumento do fundo partidário. Isso tratou a LDO. Então tem a concorrência fundamental do parlamento para essa nossa situação de descalabro fiscal e nos números do dólar. Fechou ontem a 6,26, não foi isso? 6,26. Não é só o governo. O governo tem grande responsabilidade. O governo manda mensagens de acomodação diante da inflação. Isso me chama muita atenção. Aquela entrevista do Lula ao Fantástico é gatilho fundamental para esse crescimento do dólar na última semana. Tem que se dar valor a isso. O presidente da República diz que a inflação está totalmente controlada. Isso é absolutamente descasado com a realidade de quem vai ao mercado. Nos últimos 12 meses, a carne teve um preço, não existe inflação de alimentos especificamente, mas vou falar isso. A inflação da carne nos últimos 12 meses, 15%, né? Condicionando o Natal das pessoas agora no final do ano. Então, o presidente, quando diz que a inflação está totalmente controlada, ele comunica para a gente que admite que a inflação fique nesse lugar mais alargado em que ela está. Se ele considera que essa inflação, que está para além da meta, do limite máximo de tolerância da meta, se ele considera que essa inflação está totalmente controlada, ele está comunicando para a gente que é isso mesmo, que faz parte essa inflação um pouco maior para sustentar o voo da galinha do crescimento do PIB. Então está todo mundo dando sua contribuição, inclusive o judiciário. E politicamente, vamos para onde, Andreasa? Porque essa galinha talvez consiga voar até 2026 e talvez isso, nesse instante, baste para o presidente. Já a oposição não tem interesse nenhum em ver um Lula vigoroso em 2026. Para onde caminhamos nesse sentido? Essa é uma boa pergunta e é difícil de responder. O que eu consigo projetar é a aposta do governo. A aposta de Lula, que em certo sentido reproduz o erro do passado. Quando eu provoco dizendo que nós estamos vendo aí a constituição do governo Dilma III, o pessoal fica bravo, mas nós estamos repetindo vários esquemas, vários erros do governo Dilma. Só que politicamente deu certo. É isso que você falou. Você empurra, rola, pedala, abre o teto solar de gastos, pendura um monte de coisa para fora, investe no parafiscal. Chama quem reclama de pessimildo. Isso, vai de especulador, vai fazendo puxadinhos aqui e acolá, rolando o endividamento para chegar em 2026 e fazer o que Bolsonaro fez em 22, que é chamar uma PEC kamikaze para si, jorrar bilhões na economia com um pacto com o parlamento que também se beneficia para tentar financiar a sua própria reeleição. Esse é o projeto. Eu só não sei se, como foi com Dilma, se o cobertor é grande o suficiente para que se chegue lá competitivamente. Isso eu não sei. O presidente aposta no fato de que o presidente da República
com direito à reeleição, existe para ser reeleito, né? A única exceção é Jair Bolsonaro, porque sempre tem a incompetência para desafiar a regra. Só queria fazer mais uma observação aqui, porque eu falei da contribuição do governo e do legislativo. E aí você falou judiciário também. Por quê? O judiciário e como? também está aí o projeto de emenda à Constituição, conjunto desse pacote, uma medida boa, tem boas medidas nesse pacote do governo, tem coisas legais. Uma delas é a limitação ao supersalário do judiciário, da magistratura. Existe um teto constitucional, é uma baba, R$44 mil. Ano que vem serão R$46 mil. O governo pretende que o sujeito ganhe dentro desse teto. Mas há sempre os penduricários que driblam esse limite porque são consideradas verbas indenizatórias. O governo queria limitar isso, queria fazer valer a Constituição. E ontem se viu um festival de lobby. Eu nunca vi nada igual. Os amigos jornalistas que estavam no parlamento notaram, comunicaram o constrangimento do lobby da presença ostensiva dos representantes de classe dos juízes, fazendo lobby contra a PEC dos supersalários, que, portanto, não mudará. Continuarão valendo os supersalários, isso também será um componente de desidratação do pacote. Então, tem várias frentes de desidratação, o pacote é fraco, o governo não entende a gravidade fiscal, o parlamento só pensa em si, se blinda, e o judiciário é uma classe que diz que se dane, o meu está garantido. Até tem um desembargador, eu não cito o nome que eu não sou maluco, já tenho muito problema, né? Não quero mais. O desembargador que diz o seguinte, por que não vai cortar, e tem que cortar mesmo, benefícios fiscais, essa farra fiscal que tem no Brasil, todo mundo tem seu benefício fiscal. Quer dizer, ele está dizendo para fazer o certo, mas para garantir o errado dele. Em nenhum momento ocorreu o doutor desembargador mais ou menos quando apontam também para as injustiças de pensões de militares. Aí quando a gente fala dos militares, os militares apontam para o judiciário e fica um Homem-Aranha apontando para o outro. E ninguém consegue fazer nada. Aliás, cadê os militares? Cadê a porção dos militares nesse pacote? Que tinha um projeto que ia ser mandado, todo mundo já foi, a porção dos militares não foi ainda. E eu sei que eu tô falando demais, é que eu tô irritado com esse troço. O negócio, então, mais 30 segundinhos para dizer o seguinte, é ilusão achar que esse dólar a 6,26 é produto de especulação. É claro que tem o especulador, certo? Existe o especulador. Mas o dólar não está nesse patamar. É errado, e é insistir no erro, é não ver a realidade da gravidade fiscal que nós estamos descrevendo aqui. A provocação que eu faço é o seguinte, existe possibilidade graúda de especulação se você tem segurança, se você tem previsibilidade, se você tem clareza sobre o que está acontecendo? O especulador que existe, ele opera quando? No ambiente que o governo cria. Um ambiente de incerteza, de insegurança, de imprevisibilidade. Se você não tem visão, se você não consegue ver o horizonte, você faz o convite para o especulador. Então também nisso o governo tem que fazer reflexões. Essa aí não é a nossa vitrola hoje. Eu vou fazer uma homenagem, não vou dizer a quem, mas é uma música do grande Noel Rosa. Problemas também? Já tenho muito problema. É uma homenagem ao grande Noel Rosa, na voz do grupo Só Preto Sem Preconceito. O samba se chama Onde Está a Honestidade? Cadê? Onde está o samba? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade. E tem uma rapaziada aí reclamando dizendo que é especulação, que não tem inflação. É um pessoal que não aperta o botão do elevador. Imagine ir ao supermercado. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Um beijo. Boa escolha, até amanhã. Hein? Até amanhã nada, até terça. Muito legal ter você pessoalmente, viu? Volte mais vezes. É só você me chamar que eu venho, minha chefe. Beijo, tchau. Honestidade, onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você acha na rua